Salve, salve meu povo, bom dia! Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bel Oliveira e hoje eu vim falar um pouco sobre o caso da Mariana Ferrer. Vocês devem ter acompanhado na mídia o caso da Mariana e recentemente eu vi um post de um amigo meu comentando a sentença, né? E que não haveria a denominação de estupro culposo dentro da sentença. E de fato, depois de ler a sentença, né? Eu fui lá ler a sentença e até mesmo saiu em um dos jornais que eu acompanho que não houve menção dentro do processo, então o termo estupro culposo não é utilizado dentro do processo. Isso daí me deixou um pouquinho mais tranquilo. Eu sou advogado, sou do meio jurídico, né? E fiquei pensando, pô, estupro culposo não existe, né? Como muitas pessoas assim se manifestaram. O termo estupro culposo foi colocado pelo Intercept, né, que divulgou o vídeo da audiência e tal, e na nota que eles mandaram para a imprensa eles falam que foi justamente a forma que eles tiveram de chamar atenção para o caso. Então, para os juristas de plantão, vocês podem ficar um pouco mais tranquilos em relação à utilização do estupro culposo. De outra forma, não dá para ficar tranquilo com a sentença, né, do caso. Porque apesar de não ter sido utilizada o termo estupro culposo, né, a justificativa utilizada pelo magistrado para absolver o réu foi justamente no sentido de não ter sido comprovado suficientemente que houve o estupro, né? Que a Mariana, e para quem for ler a sentença, o juiz diz claramente que existe sim prova de materialidade, existe sim prova de autoria, não conseguiu averiguar suficientemente provas que demonstrassem que a Mariana estivesse suficientemente embriagada ou entorpecida para não consentir o ato. E aí que tá, eu acho que a grande questão do caso, né? Se você pega todos os depoimentos e tudo mais, você vai perceber primeiro, só teria como saber o que aconteceu no momento, né, do fato típico ali do estupro, duas pessoas, a Mariana e o réu. Não tinha outra pessoa no local, não tinha como se fazer outra prova além daquelas que foram apresentadas nos autos. Então começa daí, a palavra dela contra a palavra dele. Né? E aí o juiz usa até no final da sentença que é melhor absolver sem culpados do que condenar um inocente. Né? E aí no país que a gente vê um Rafael Braga ser condenado por ter um pium-sol dentro da mochila, a gente sabe que essa frase só se aplica para pessoas brancas e ricas, né? Porque para quem é pobre e para quem é preto isso não se aplica. Então, se havia materialidade, né, no caso, e o que é a materialidade do caso? Para quem não viu, foi apresentada a prova do rompimento do ímen, né, da Mariana Ferrer e o sangue e sêmen dentro das vestes dela, né, das vestes íntimas dela. E dentro dos autos, né, no depoimento do réu, o réu diz que ele não penetrou nela, né, não houve penetração e ele se fundamenta de que não houve penetração, que só se esfregou e pá, não sei o que. Aí você para e pensa, o juiz não quer considerar suficientemente o relato dela de que ela foi estuprada, mas considera o relato do réu de que não houve tentativa de estupro. Então, se o juiz tinha todos os requisitos ali, né? Porque não tinha, como eu falei lá no começo, não tinha como ter outra pessoa ali para falar se aconteceu ou não. Todas as testemunhas que foram arroladas, elas não subiram no local onde teve o estupro, né? Então eles não teriam como saber o que aconteceu de forma concreta. O máximo que eles puderam falar é se eles viram a Mariana embriagada ou não. Mas aí que tá, e eu acho que a grande questão para mim é que independente se ela estava embriagada ou não, se ela está dizendo que ela não consentiu, ela não consentiu. E aí não é questão do peso da fala dela contra o peso do réu. Né? O estupro é isso, é você consentir ou não a relação, a conjunção carnal, enfim. Se você for lá no Código Penal, você vai ver lá como é descrito o crime de estupro. Se ela está dizendo que ela não consentiu, se ela está bêbada ou não está bêbada, né? Porque ali o juiz argumenta nesse ponto em específico, né? Ela não tem como provar que ela estaria suficientemente alcoolizada ou entorpecida para não ter consciência de consentimento, né? Para o estupro de vulnerável, né? De pessoa que não tem como se defender. Mas se ela está dizendo que não teve consentimento,
ela está dizendo que houve o rompimento do crime e ela está dizendo que está nas vestes, isso foi comprovado nos autos, existe muito mais concretude do lado dela do que do lado do réu, que simplesmente falou que ele não estuprou porque ele não penetrou nela e porque ela consentiu. E por fim, né, ainda que vocês queiram refletir sobre isso de outra perspectiva, uma pessoa que resguarda sua virgindade por tantos anos, eu acho muito improvável que queira perdê-la dentro de um camarote de boate em poucos minutos, né? Porque tanto ele quanto segurança falaram que eles não ficaram tanto tempo lá em cima, né? Mais um argumento para dizer que se ela quisesse mesmo, não seria dessa forma, né? Se ela está dizendo que não é, não é, né? A gente vive num país que condena um preto por ter um pinho-sol na bolsa e absolve um branco com toda a materialidade presente num caso. É isso.